Olá, boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Tentar colocar aqui o título da live. Olá, boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Alguém pode me dizer, vocês estão me ouvindo bem? Boa noite. Alguém pode me dizer se vocês estão me ouvindo? Sim, estão ouvindo. Obrigado. Então sejam bem-vindos nessa live, acho que vai ser a última do ano. Aliás, eu nem estava me programando e só que eu fiquei pensando muito, né, nesse assunto e eu achei necessário falar desse assunto, né, porque acredito que vai ajudar muita gente a refletir ou a ampliar um pouco, né, a percepção do nosso papel de pais. Então vamos lá. Bom, não consegui colocar o tema da live, mas o tema é as armadilhas de ser pais intuitivos, né? E o que acontece, né? Qual que é o normal, né? Olá, Marcos, boa noite, bem-vindo. Bem-vindo a todos. Então vamos lá. O normal é sermos pais intuitivos. O que é o pai intuitivo? Aquele que age pela crença dele, né? Pela intuição, por aquilo que ele acredita ser como pessoa e vai ser como pai, né? Ele não vai atrás de um conhecimento específico, né? Para agregar na paternidade. Então, o pai intuitivo é o pai normal, o natural, né? O pai comum, aquele que age diante das crenças que tem. E o que acontece, né, normalmente? Por que é o normal, entre aspas, né, vamos dizer assim? Porque no adulto, né, como é que a gente chegou nesse adulto, né? Isso que precisa ficar claro, né? A gente, quem é da minha época, por exemplo, né, que tem aí seus 35, 45, 50, 60, a gente cresceu, né, afastado das emoções. E por que naquela época, né? Porque ser homem era basicamente não demonstrar emoção, porque emoção era sinônimo de fraqueza, né? Era sinônimo de ser uma pessoa que era fraca mesmo, né? Então, muita gente aqui, acredito também, né? Quem puder comentar, foi afastado das emoções, né? Não pode chorar, né? Engoliu muito choro. E isso na nossa formação está muito forte. Só que o forte é no inconsciente, né? Que é o que comanda as nossas ações, na verdade, né? É o nosso inconsciente, não é o nosso racional. Parece que é o nosso racional, mas por trás desse racional tem o que eu chamo, né, que é o que move a gente, na verdade, né? A parte racional ela só dá um sentido para isso, um sentido lógico, né? Por que estar fazendo aquilo, né? Por um motivo, né? E eu vou entrar nessa questão aí do cérebro racional, que ele é muito importante, tá? Porque o adulto, boa noite a todos que estão entrando, obrigado pela presença. Nós adultos, né, como estamos com o nosso cérebro racional totalmente formado, né? E o nosso racional ele é tão poderoso, né? Assim, é poderoso tanto para coisas boas e coisas não muito boas, né? Quando a gente tem que ter foco na emoção, aí o nosso racional ele meio que nos atrapalha, tá? E para quem chegou no adulto, né, afastado das emoções, e aí vem o filho, né, a filha, e aí que começa, né, o conflito, né? Primeiro o conflito interno, né?
Porque assim, o pai intuitivo, ele sempre acha que vai dar conta. Por quê? Porque ao longo da vida, né, tanto na época da escola, na época do primeiro emprego, na época de troca de emprego, enfrentou muitos desafios, né? E de certa forma ele foi fortalecendo isso nele, né? Não, se eu for por aqui vai dar certo, se eu fizer aquilo vai dar certo. Então, quando chega o filho, ele tem plena convicção, não, eu vou dar conta porque é meu filho, é criança, é bebê, né? Então eu vou dar conta, eu já dei conta de tantas coisas, né? E por que não não vou dar conta do meu filho ou da minha filha, né? Essa é a crença do pai comum, na verdade, e era minha também, né? Por isso que eu falo das armadilhas do pai intuitivo, né? E aí eu sempre sonhei em ser pai, e uma coisa que eu tinha na cabeça era não fazer aquilo que eu tive quando criança, aquilo que não foi bom, né? Aquilo que foi bom, obviamente, eu ia dar continuidade, né? Mas aquilo que não foi legal na minha vida de criança, eu falei, não, isso aí eu vou descartar, né? Eu não vou fazer com meu filho aquilo que me machucava, então. E normalmente a gente tem essa conversa interna, né? Sabe aquela voz interna? E aí que começam, e homem também, né? O homem, ele é muito fechado, assim, no mundo mental, né? Tem muita conversa interna, ele é de falar pouco, de se expressar pouco, porém, ele pensa mais, né? E isso também pode sabotar a gente, né? Por que disso? Né? Porque quando, primeiro, né? Os filhos, eles não vão ser aquilo que a gente deseja que eles sejam. A gente tem que entender que é uma pessoa diferente de nós, sob a nossa responsabilidade, que é do tamanho do mundo, né? A gente criar, educar um filho, realmente demanda muito esforço, né? E aí, qual que é a dinâmica assim normal, né? O pai, mesmo as mães, né? Vão trabalhar, né? Assim, meio que dão a vida no trabalho. Chegam em casa onde é o ambiente de descanso, né? É um ambiente para ele recompor as energias, de relaxar, de pensar em outras coisas, a não ser diferentes, logicamente, do trabalho, ou às vezes até leva trabalho para casa, não é verdade? E aí, o que acontece, né? Os filhos demandam também a nossa atenção, eles querem a nossa presença e a nossa atenção, porque os filhos demandam essa necessidade, na verdade. Então, o que acontece, né? Quando a gente chega em casa esgotado do trabalho, as nossas emoções, elas já ficam sensíveis, tá? Então a paciência ela diminui, né? A vontade de sentar no chão para brincar com o filho também demanda mais esforço. E aí o que acontece, né? Vamos supor, vou dar um exemplo clássico aqui, tá? Tá todo mundo na mesa do jantar, aquela hora legal, né? De bater um papo, de trocar ideias. E às vezes a gente está tão esgotado do trabalho, né? E tá com as emoções à flor da pele mesmo. E aí, né? O filho derruba o prato de comida no chão. E aí, qual que é o normal, né? A gente reagir, né? A essas reações que a gente tem que entender que não são legais, né? A gente reage. E aí, nessa reação, o que acontece, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a gente costuma ver só a situação em si, né? O que está acontecendo naquela hora, né? O que está... E como a gente está com as emoções ali muito sensíveis, né? Normalmente a gente reage de forma negativa, né? Podem fazer perguntas, tá? Conforme eu for discorrendo aqui, e assim eu vou também dando atenção às perguntas, né? E o porquê, eu vou chegar nisso, tá? O DGC 1119, porque a gente... então, as reações, né? Eu vou chegar nas reações, porque assim, o nosso cérebro racional, que né, ele é poderoso de novo, tanto para coisas boas, mas assim, para
educação, para conexão com os filhos, o nosso racional é o que menos importa, né? O que importa é a gente estar conectados às nossas próprias emoções. E no adulto, como a gente foi afastado das emoções, já é um desafio gigante a gente admitir, primeiro, que a gente não dá conta. Muitas vezes a gente não dá conta. Tem situações que não vamos dar conta, né? E nessa situação que o filho, sem querer, derrubou o prato, a gente, às vezes, dá bronca, lição de moral, né? E faz o filho se sentir mal. Só que isso não é a solução. O que é, assim, por isso que eu falo, né, de buscar conhecimento. Eu fui atrás de muito conhecimento. E aí me abriu, assim, sabe? Me abriu a mente, me abriu... Eu voltei a sentir as minhas próprias emoções, a entender como é importante a gente se conectar com as próprias emoções, que é a nossa essência de vida e que é o que os nossos seres estão vivendo, né? Essa essência de vida, ela é muito legal, assim, se a gente potencializar ou não deixar os filhos perderem a própria essência, tá? E quando a gente não sabe mais lidar, né, com as emoções, vem essas reações automáticas, tá? Aí depois o que acontece? Né? Você reage de tal forma, pode ser truculenta, pode ser lição de moral, seja o que for. Aí você, né, passa umas horas, você fica mais tranquilo, né? E aí que começam a cair as fichas, né? Caramba, eu acho que exagerei com meu filho, por que eu fui fazer aquilo, né? E aí é que na hora que acontecem as coisas, né? Se a gente não tiver um preparo, por isso que eu falo, o conhecimento é tudo, tá? Se a gente não tiver um preparo, a gente vai reagir, tá? O pai intuitivo, ele reage. Ele não tem o olhar preventivo, que é o mais importante de tudo, né? Para não causar traumas para os filhos, nem afastá-los de nós, tá? Porque o grande segredo da gente conseguir conduzir a educação dos nossos filhos é a gente ter um vínculo afetivo muito forte com eles, tá? E ter vínculo muito forte é emoção. A minha emoção conectada à emoção do meu filho ou da minha filha. Porque aí sim vai ter um alinhamento. Porque o adulto, ele olha com o olhar de adulto. Só que o olhar de adulto é muito longe, né, para a criança alcançar esse entendimento, porque ela não tem o cérebro racional formado. Você entende como existe assim uma distância gigante entre o que um adulto diz de forma adulta para uma criança entender, ainda mais de forma racional e lógica? Não tem como, né? Quanto mais nova a criança, é mais difícil, né? Porque o cérebro racional, quando que o cérebro racional dá indícios, né, que ele começa a ficar aguçado? Quando os filhos começam a falar, pai ou mãe, né? Por que tal coisa? Por que aquilo é assim? Porque ele precisa de uma validação lógica daquilo que ele está vendo, daquilo que ele está presenciando. Entendeu? Assim, então, o cérebro racional ele está começando a se desenvolver. E isso leva anos, leva décadas, aliás. Só depois dos 24 anos de idade que vai estar preparado e pronto para entender as coisas de forma lógica, né? Por isso que o adulto, muito adulto, tem dificuldades nas questões com os filhos, né? Porque os filhos são emoção pura. E isso que é o legal deles, tá? Isso que eu falo no meu canal, inclusive, nos posts que eu coloco. Preserve a essência dos filhos, que é a coisa mais linda e mais autêntica que eles têm para a vida deles, né? Porque assim, o pai intuitivo também, ele acha, né, de forma rasa, tudo é muito raso, sabe? Fica naquela dinâmica, ele dá bronca, mas na cabeça dele ele fala assim, não, eu dou bronca, mas eu dou tudo de melhor para o meu filho. Fica nessa dinâmica de compensações nele mesmo, entendeu? Não,
brigo com meu filho, mas eu faço tal coisa. Eu coloco de castigo, mas eu faço outra coisa. Essas compensações na cabeça do adulto, ok, entendeu? Ele está ali combinando com ele mesmo. Mas e para a criança, que é o mais importante? Será que ela não vai entender isso? Para ela é incoerente, é uma coisa incoerente. Ela não tem você como numa linha assim de pensamento ou de sensações, né? O filho sente demais. Isso que é importante. Será que ele se sente seguro na sua presença? Né? Porque o pai que é muito truculento, então, preserve, exatamente, preserve a essência dos filhos. A essência são as emoções, tá? E aí, quando eu falo assim que para o adulto é difícil, quando eu falo acolher, o que é acolher um filho, tá? De forma didática. Além de ser a questão, né, física, de dar um abraço, né, de colocar o filho no colo, de fazer um carinho, isso é acolher, tá? Mas o acolhimento emocional, ele é muito mais importante para o filho. O que é o acolhimento emocional? Quando o seu filho está bravo, falando que te odeia, né? Fala assim, pai, eu te odeio. Ele vai falar isso. Entendeu? Agora, não adianta você querer rebater a criança naquele momento de emoção. Isso aí não é eficaz, porque ele não está nem ouvindo você, ele está no emocional. O acolher é, filho, eu entendo você. Papai fez você ficar bravo, tá bom, né? Eu entendo você. Ou, né, você pede desculpas pela sua ação ou por aquilo que você não fez de forma intencional, tá? Isso é acolher. É muito difícil fazer isso no momento da emoção ali, né, lá no pico. Só que esse acolhimento que o pai tem diante das necessidades, das expressões emocionais dos filhos, é o que vai fortalecer os filhos quando ele chegar na adolescência e na vida adulta. Por isso que eu falo, preserve a essência dos filhos. Isso é o que tem de mais valioso que tem numa pessoa, num ser humano. Porque nós adultos tivemos tantas dificuldades, aqueles que foram afastados das emoções, tiveram tantas dificuldades nas relações, né, no ambiente de trabalho, em tudo que viveu na vida. É muito complicado assim você ter que, né, porque assim, o nosso adversário, né, de cada um é o que está aqui, tá? É o que está na nossa mente, né? E quando a gente fala para um filho, não precisa chorar, entendeu? Essa fala, né, ela é muito prejudicial. Porque é aquilo que eu falei, né? No momento da emoção, você vai querer corrigir uma situação que não é corrigida ali naquela hora, tá? Isso é um trabalho que tem que ser feito ali diariamente, tá? Você tem que estar próximo do seu filho, você tem que entender o universo do filho, entender como o cérebro do filho funciona, sabe? Não sou eu, só porque eu sou adulto, eu sou maduro, entre aspas, né? Que tá tudo certo, que meu filho vai me entender, que meu filho vai me aceitar do jeito que eu sou, ele vai fazer tudo que eu quero que ele faça, que eu peço para ele fazer, né? Não é assim. Por isso que são as armadilhas do pai intuitivo, que não entendeu que para educar um ser humano, não só seu filho, um ser humano, é uma coisa muito complexa. Vai muito além daquilo que eu acho que é o certo ou o que é errado, simplesmente. Ou, né, dar necessidades básicas, né, que é casa, comida, roupa, escola. Vai muito além disso, sabe? E o que é incrível, né, assim, muito pai se nega a ter uma leitura ou um conhecimento a respeito disso.
E às vezes, né, se matou para se formar numa faculdade, se matou para conseguir um emprego bom, se matou anos, só que não consegue ter paciência e não acredita que um curso de 2 horas vai mudar toda a consciência dele na educação dos filhos, que é muito mais eficaz e muito mais nobre fazer isso, né, do que simplesmente pensar em prover coisas. É óbvio que é importante prover, né, a gente ter uma renda, né, dar o melhor para os nossos filhos é o que a gente mais quer na vida. Só que assim, né, com os filhos o tempo é curto. A gente tem pouco tempo com os filhos crianças. Quando a gente tem filhos, muita gente pode também estar percebendo isso. Quando a gente tem filhos, a gente vê o tempo voar muito mais, entendeu? A gente percebe o tempo passando muito rápido e assusta de vez em quando, né? Meu filho está com 10 anos, o mais velho, e eu olho para ele, eu fico assustado, me dá frio na espinha. Eu falo assim, Jesus, como está voando o tempo. E o tempo não volta, entendeu? Não tem como. Quanto mais cedo a gente parar e focar, pô, eu vou aprender tal coisa para ajudar o meu filho ou a minha filha para ter uma relação mais equilibrada, justamente para não ficar nessa dinâmica de compensação. Não, eu boto de castigo, mas eu faço tal coisa. Eu dou bronca e faço tal coisa. Eu bato, mas faço tal coisa. Isso aí é incoerente para os filhos. Isso que a gente tem que entender. Não é só a minha cabeça que vale. Existem duas cabeças e a cabeça do seu filho é a mais importante do que a sua, porque você é o responsável para a formação dessa cabeça dele. Como é que ele vai enfrentar o mundo na adolescência? Como é que ele vai enfrentar um bullying na escola estando sozinho? Quando a gente tem essa consciência que se o meu filho depende de mim, a formação dele depende de mim, quem que tem que estar consciente? Quem que está com a emoção equilibrada? É o adulto. Somos nós que somos a referência para eles. Você entende que não é apenas uma coisa, não tem nada grave acontecendo com ele, não está doente, mas a questão emocional e psicológica dos filhos é muito mais importante. Eles estarem preparados para a vida aí fora, mesmo na escolinha já tem bullying também. Você consegue fortalecer a confiança do seu filho, a autoestima dele, sabe? Deixá-los mais seguros de quem eles são e do potencial deles, aonde eles podem alcançar na vida deles. Eles serem livres, né? Livres de traumas, isso que eu falo sempre. Livrem, né, os filhos dos traumas. E muitas vezes somos nós mesmos, mesmo com a nossa intenção sendo excelente e ótima, às vezes as ações não são boas. Às vezes as ações são agressivas. E se a gente não tiver essa noção, como a gente vai ter um norte? Não, eu quero que meu filho na adolescência ele tenha confiança. Ele saiba o que ele vai querer da vida. Porque se a gente largar os filhos, o que acontece muito? O filho chega lá, depois do colegial ou do ensino, hoje mudou o nome, né? O Fundamental 2. Chega lá, vira para você e fala, pai, eu não sei o que eu faço da vida. E aí? E aí? Não te dá um gelo na barriga? Não traz uma culpa, fala, caramba, meu, o que eu não olhei que está acontecendo isso agora? Será que você está conectado com seu filho o suficiente para ele te ouvir? Entendeu? Porque uma coisa é ouvir, né? Outra coisa é ele absorver para a vida dele. Né? Então a forma como a gente comunica com os filhos é muito importante. Né? Por isso que eu falo que existe uma distância entre a fala racional, a nossa fala racional do dia a dia, do trabalho com outro adulto, com os pais,
do que falar com uma criança. É preciso ampliar um pouco a consciência nesse sentido, sabe? E hoje tem muita informação, muito recurso que os nossos pais não tiveram, tá? E outra, a gente precisa ter clareza e ser honestos, tá? Primeiro conosco, né? Porque é muito bonito de ver, né? E por aí gente falando: ah, se meu pai não tivesse me batido, eu seria um perdido na vida. Se meu pai não desse cintada em mim, eu seria tal coisa. Se minha mãe não fizesse tal coisa, não tem nada a ver uma coisa com outra. A gente tem que ser honesto e classificar ações violentas da pessoa que não é violenta. Os nossos pais, a relação com os nossos pais, então, tem que ter essa clareza, né? Qual ação foi boa e qual ação não foi boa? Porque é aquilo que eu falo. A intenção dos pais, ela é ótima, porém as ações às vezes não são boas. E isso é incoerente, sabe? A gente tem que deixar os filhos assim, não só passar a imagem, né? A gente tem que ser os pais que eles confiam, que eles amem e que eles saibam que são amados e que têm o nosso apoio mesmo nos momentos mais difíceis. Quais são os momentos mais difíceis, né? Quando a gente presencia uma coisa que a gente não gosta que eles fazem, a gente fica com medo, né? Se meu filho continuar nisso aí, vai ser tal coisa. Essas validações são muito rasas, sabe? Amigos meus deixaram de pegar os filhos pequenos no colo porque a justificativa rasa dele era: não, se eu ficar pegando meu filho muito no colo, ele vai ser preguiçoso quando adulto. Cara, é muito raso isso. Os filhos precisam sim de carinho. O acolhimento é isso também, não só físico, quanto emocional e psicológico também. Sabe? Se eu quero que meu filho ouça as minhas orientações, aquilo que eu quero passar de ensinamento para a vida deles, eu tenho que saber como ele vai absorver aquilo. Eu tenho que ter esse entendimento. Eu tenho que dar um passo para trás e falar assim: opa, nem tudo está no meu controle. Por quê? Porque é uma outra pessoa diferente de mim, que olha a vida diferente de mim, que tem a percepção de mundo diferente de mim. Pensa o seguinte: quando eu falo para o meu filho, né, isso até foi engraçado, né, que eu falo da minha infância, né, como é que foi, e eu falo que na minha época de infância a TV era preto e branco. E esses dias até foi engraçado, eu fiquei dando risada o dia inteiro, né? Porque olha só como os filhos percebem e ouvem a gente, né? E aí, como eles aprendem, né, que os animais, eles enxergam em preto e branco. Aí meu filho mais novo falou assim: papai, quando você era criança, você era um cachorro. Eu morri de rir, né? Porque olha a associação dele. Se eu enxergava a TV preto e branco, eu era igual a um cachorro, entendeu? Então, a gente tem que... E isso me surpreendeu. Assim, olha a associação que meu filho está fazendo, né? Por isso que a gente tem que estar atentos, né? Porque, assim, a formação deles é deles, tá? E muitas coisas são invisíveis aos nossos olhos. Um exemplo, tá? Se, por exemplo, você com a mãe dele discutem, né, na frente deles, ou mesmo eles não precisam estar nem presenciando assim, olhando, tá? Mas só escutando. Isso já causa um impacto gigante na formação deles. Por quê? Como eles são muito emocionais, né? Eles ficam aflitos em verem os maiores amores da vida dele ou dela discutindo. Por quê? Gera aquela ansiedade. Meu Deus, o que vai acontecer?
né? Por que que estão brigando? Por que que eles não se entendem? Por que eles estão gritando? Por que que vem muitas questões, além de poder ver uma culpa neles, se o pai e a mãe não forem lá esclarecer aos filhos, tá? Essas ações que o pai intuitivo pouco provavelmente vai ter. Entendeu? Então, a gente é muito mais a questão da gente buscar conhecimento em função dos filhos do que propriamente para nós, tá? Mas a gente aprende muito também indo atrás de conhecimento. A gente revê a nossa história, revê a nossa relação com os nossos pais, tá? Então, por isso que eu falo, a gente tem que saber classificar as ações. Meu pai não era violento, mas algumas ações dele comigo foram sim violentas. Eu tenho que ter essa percepção, essa noção. Eu não estou condenando meu pai, não é nada disso. Eu estou assimilando aquilo que ele tinha de limite de recursos para me criar, né? E eu entender que aquilo, ele tinha uma intenção boa, mas não foi bom para a minha formação. E isso eu não quero repetir para o meu filho. Se eu não tiver essa clareza, fica muito complicado. Porque o pai intuitivo, ou ele faz e repete as coisas que teve quando criança, que é a referência dele, ou se ele foi crescendo de forma revoltada, né, que não concordava da forma como o pai ou a mãe criou ele, quando chega no adulto, ele decide fazer totalmente diferente dos pais. E esses extremos, eles não são saudáveis, tá? A gente, primeiro, o pai intuitivo, ele não vai conseguir o equilíbrio nisso. Porque se ele não reconhecer que os pais tiveram limite, né, de conhecimento para criar a gente e fizeram o melhor deles naquele momento, como é que a gente vai se conectar aos nossos pais e fazer com que os nossos filhos se conectem a nós e nós a eles? Entende? Como a gente tem que ter essa honestidade com a gente e com os filhos. Isso é muito importante. Eu não estou condenando ninguém, eu não estou julgando ninguém. Eu só estou entendendo a minha história. Por que que minha história foi assim? Por conta disso, disso e disso. Legal, né? Tem muitas coisas que eu não gostei, que não foram legais, eu cresci traumatizado, eu cresci achando que não era amado, que não era capaz, e na minha adolescência e na fase adulta isso pegou muito em mim. Por quê? Eu era reprimido, né, das minhas emoções, e aí eu era muito fechado, muito tímido, ninguém podia olhar para mim. E aí, para procurar emprego, era um parto para mim. Porque eu olhava lá, o que ia ter naquele teste. Se naquele teste, naquele dia, tivesse lá, vai ter uma dinâmica em grupo, eu já nem ia. Eu perdi a vaga. Só que isso meus pais jamais souberam. Era uma coisa interna de mim. Por isso que eu falo, tem muita coisa que está na formação da criança que são invisíveis aos nossos olhos, tá? A questão dos pais discutirem. A criança, de forma amorosa, né, aos pais, ela de alguma forma vai tentar, entre aspas, né, consertar o casamento dos pais, equilibrar o casamento, a relação dos pais, que é uma coisa inalcançável para os filhos, tá? Mas é um peso que ela carrega. Porque ao se sentir culpada, ela vai se sentir também na obrigação, né, de ir lá e consertar algo que não tem nada a ver com ela e que é uma coisa, um peso gigantesco na vida de uma criança e que é invisível aos olhos dos pais. Por isso que o pai intuitivo, ele às vezes só vai ter noção disso já lá na frente. Entendeu? Já o timing é muito importante. Por isso que eu falo, quanto mais cedo a gente entender melhor os filhos, né? Para a formação deles, né? Para eles serem livres, para eles serem eles mesmos,
na essência deles, tá? Isso que é o legal em cada filho, né? A gente preservar a essência deles, as emoções, validar as emoções, porque as emoções são a forma de expressão de cada filho. Se o filho tem birra, é a forma que ele está expressando uma necessidade, né? Deixa eu ler aqui um comentário. Madre que te pariu. Que bom ver pais tentando se desconstruir e evoluir. Exatamente isso. Muito pai tem medo de olhar para a própria história, para as questões de infância, porque é muito doloroso, né? Porque acha que vai estar culpando os pais, e não é nada disso. Você estará melhorando muito mais a relação quando a gente começa a entender melhor os pais. Anderson da Coelho, depois que fiz seu curso, uau, as coisas mudaram aqui em casa completamente, cara. Legal seu feedback, agradeço, obrigado, viu? E eu fico feliz, mas o mérito é seu, entendeu? Você que teve a ação, você que, né, teve a atitude de buscar conhecimento. E isso que é o legal. Porque assim, quando a gente tem conhecimento, a gente tem preparo, tá? Para lidar com situações que acontecem a todo momento, né? E quando a gente está consciente e preparado, o ambiente em casa e da relação fica mais equilibrada. É diferente do pai intuitivo, que fica lá na tentativa e erro, tentativa e acerto. Ah, isso deu certo, eu vou por aqui. Só que assim, os filhos vão crescendo, vão mudando as necessidades. E aquela estratégia que dava certo, passa a não dar certo mais. E aí? Entendeu? Só que quando você tem conhecimento, você vai tendo noção das fases, né, dos filhos, que eles vão mudando realmente. E aí fica tudo mais equilibrado, mais leve, mais divertido. Isso que a gente tem que ter noção, sabe? Por isso que eu falo aqui. A gente, né, dedica tantos anos para formar numa faculdade, né, para conseguir um emprego bom. Passa por tantas situações inesperadas e despreparados. E o que acontece, né? Quando você ouve, né, alguém falando, não, aprende isso que vai ajudar na sua paternidade. Para ele, ele fala assim, não, eu não preciso disso. Por que eu preciso disso? É diferente, sabe? Anderson, é que eu fazia, mas não estava mais dando certo. O que seria que não estava dando mais certo, Anderson? Então, por isso que eu falo, né? Se você quer realmente educar seu filho, se você quer preparar seu filho para a vida, para ele encarar esse mundo sozinho, com mais confiança, mais segurança, com uma autoestima, que ele olhe para ele e fala, meu, eu gosto do que eu vejo. Ele olha para o espelho e fala, eu gosto do que eu vejo. Entendeu? Isso aí é muito da educação, como nós conduzimos isso, a nossa relação com eles, como potencializamos essa essência deles, né? Porque ser pai e mãe tem desafios gigantescos, tá? É muito complicado, assim, pela intuição apenas do pai comum, conseguir ter esse resultado que eu estou falando. Não digo que esses filhos, né, que sofreram certas violências e que chegam no adulto e fica com essas validações rasas, ah, se meu pai não tivesse me batido, eu seria sei lá o quê. Isso aí, primeiro, você está mascarando uma situação de violência, né? E outra, você está normalizando uma violência. Se você normaliza uma violência, é muito provável que você vá fazer também. Porque você vai esperar que seu filho, quando chegar na sua idade, vai fazer a mesma coisa. Só que não é assim. Cada pessoa é única. Cada pessoa vai ter a sua percepção, a sua validação. Você entende como é diferente? Então, se a gente não souber realmente, né, ter a clareza,
aquilo é uma coisa, aquilo é outra, você vai ficar nessa compensação, né? Eu dou bronca, sou bravo, grito, mas dou a melhor escola, dou as melhores roupas, dou o melhor tênis, dou videogame. Essa dinâmica é complicada. Por quê? Está tudo resolvido na sua cabeça. Mas e na cabeça do filho? Você entende como, assim, a complexidade que é educar um ser humano? Madre que te pariu. É preciso estudar muito para ser bom pai e boa mãe. Exatamente. E mesmo estudando, tem muitos desafios. Se já estudando tem desafios, imagina o pai intuitivo. Ou a mãe intuitiva. Que acha que dá conta. Né? E normalmente, o ser humano, né, ele se adapta a situações adversas, assim, né? Então ele fica achando que é normal gritar, bater, botar de castigo, né? É o normal. Por quê? Porque por trás disso eu compenso com outras coisas. Entendeu? Como é que você vai formar um filho seguro, sendo que você mesmo está sendo incoerente com você? Começando de você. Enquanto você não tiver essa noção que você é o pai certo, você é o melhor pai e melhor mãe para o seu filho, e diante disso, o que eu posso melhorar ainda mais para ajudar meus filhos? Porque a gente só ajuda os filhos, a gente não faz nada por eles. A gente só ajuda a eles a terem a percepção quem eles são. Porque muito adulto aqui não sabe nem quem é, o porquê é. Ele só vai vivendo, só vai sobrevivendo, né? Porque é muito diferente uma pessoa evoluir e uma pessoa só envelhecer. Fica ali no seu mundinho, sabe? Aquele mundinho fechadinho, que dá tudo certo, na zoninha de conforto. Não faz nada de diferente porque já fica estressado, fica com medo. Então, você que é pai e mãe, tendo esse olhar, né? Você está educando quem ou está, né, com essa crença de que vai ser um bom pai por conta disso? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Mineiro Galo. A minha filha de 4 anos é muito bem educada, respeita todos e amorosa com todos. Eu passei a dar mais carinhos a outras pessoas por conta dela. Não era assim, me mudou. Os filhos têm esse poder, eles trazem, diante das demandas que eles trazem para nós, emocionais, lógico, né? A gente passa a olhar mais para a gente também, né? Poxa, eu não consigo falar eu te amo pro meu pai. Né? Não sei se vocês já tiveram essa percepção alguma vez na vida. Quem nunca ouviu dos pais que não foi amado, né? Não era amado, né? Os pais não conseguiam verbalizar, não significa que eles não amavam, tá? Muito pai não consegue, não sai. Filho, eu te amo. Filha, eu te amo. No adulto. Por quê? Se você conhecer um pouco mais da história de criança deles, porque os nossos pais foram crianças, certo? A gente esquece disso porque a gente tem a imagem deles já de adulto. É difícil olhar meu pai e imaginar ele criança, mas ele foi criança, né? E quando, assim, eu converso, meu pai, graças a Deus, é vivo, eu converso muito sobre a história dele, tá? De infância. E ele comenta, ele fala, né, aquilo que ele teve quando criança, com o próprio pai, que era japonês, que veio com aquela mentalidade japonesa de criação de filhos e quis implementar nele. O quanto ele cresceu revoltado com aquilo. E aquilo me abriu, assim, sabe? Meu Deus do céu, o que meu pai passou, né? O que ele me protegeu, quais as coisas que ele fez de melhor para mim, diante da história, né, de vida dele. E meu avô, a mesma coisa. Meu avô deve ter tido a infância muito pior, né? Porque passou por guerra, bomba atômica, enfim.
São coisas assim, atrocidades, né? E quem tem essa ancestralidade, tá? Que tem momentos importantes a nível social, assim, sabe? Quem é parente que tem avós alemães que participaram do Holocausto, né? Ou japoneses mesmo que, né? Tiveram lá as bombas atômicas e tiveram que reconstruir o país. Existem as memórias celulares, né? A herança transgeracional que vem passando de geração em geração e que está em nós e que é invisível. A gente não pensa sobre isso, a gente não sabe sobre isso, mas isso atua em nós também. Como você lida com as questões de gênero, machismo, sistema patriarcal ao falar com o público masculino? De que forma isso atravessa as questões paternas que você atende? Ó, essa pergunta é importantíssima, porque eu vou dar um exemplo da minha história, tá? Eu cresci em meio a machismo, a preconceito, né? E acabou me influenciando demais. Por quê? Porque na minha infância eu fui largado, né? Meus pais não davam atenção para mim, eles não falavam, ó, Gerson, a vida, né, vai acontecer isso, 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 tá? Não existia isso. Era vai com Deus, rezava para dar certo, né? E quando você não tem uma referência, tudo é influência na sua vida, né? Eu andava com bandido na favela, eu entrava em favela, andava com bandido. Tudo é influência. E essa questão de andar com bandido não é que foi só coisas ruins, não. Porque lá eu aprendi muitas coisas também. Naquele ambiente que eu via que era bem diferente do meu, eu aprendia muitas coisas também, né? E eu via as pessoas passando mais necessidade que eu. Isso mexia muito comigo, né? E essa questão de gênero, machismo, sistema patriarcal, né? O que eu falo para o meu público é o seguinte: quanto mais conhecimento, autoconhecimento, mais livre dessas questões a gente fica. Porque se a gente não vai atrás de conhecimento, a gente se limita às nossas, entre aspas, verdades. Aquilo que a gente acha que é a verdade, aquilo que a gente acha que é bom para a nossa vida, aquilo que a gente acha, e isso é um limitador também. Limitador para a educação com os filhos, né? E eu, com o autoconhecimento, eu consegui entender a minha formação, o quanto eu era machista, o quanto eu era preconceituoso também, e isso me deixava muito mal. E quando eu entendi isso, foi uma libertação para mim. Por isso que eu falo ali, né, que o pai intuitivo, ele mal conhece a própria história. Ele mal conhece o porquê ele é do jeito que ele é. Tá? É muito difícil uma pessoa se questionar, olhar para o espelho e falar: meu, quem é você? Por que você é assim? Por que tais questões te afetam? Por que isso te tira do sério? Por que aquilo outro te tira do sério? Né? Por que você age mal assim com as pessoas ou fica com brincadeirinhas machistas, brincadeirinhas preconceituosas, né? Porque na minha época era assim, né? Ninguém podia, homem não podia usar cor de rosa, porque já era mulherzinha, já era feminino, já ia ser aquela coisa, sabe? Essas ignorâncias, né? E a gente pode sim mudar o mundo através da nossa educação com os nossos filhos. A gente pode melhorar o mundo através da formação dos nossos filhos. Porque os filhos não nascem preconceituosos, os filhos não nascem machistas, feministas, não nascem com essas questões que só no adulto vão, né, ser latentes, né? E a gente entendendo que se o meu filho me pedir para eu colocar um vestido, não vai me fazer menos homem, não vai me fazer menos pai, tá? Porque eu tenho isso muito forte na minha cabeça de quem eu sou, daquilo que eu sou, daquilo que eu represento para o meu filho. E eu quero que meu filho tenha essa mentalidade também, né? Porque eu não quero, eu iria
assim, me sentir mal e ficar muito triste vendo meu filho fazendo brincadeirinhas machistas, brincadeirinhas preconceituosas. E eu quero que ele seja uma pessoa que olhe, considere a pessoa em si, não aquilo que as pessoas estão rotulando, né, de uma pessoa que eu nem sei a história dela. Como é que eu posso ficar julgando ali pelo meu olhar? Isso é péssimo. Se eu faço isso, isso está influenciando na minha educação com meu filho. Por isso que eu falo da clareza. Se a gente não tiver clareza, ser honestos, né? Porque as questões nossas de crianças, de novo, você não está buscando culpado. Você está entendendo o porquê você é assim. Que é muito diferente. Vai ampliar a sua consciência. Essa amplitude de consciência é que vai fazer você ficar muito mais ligado ao seu filho, muito mais conectado a ele. Essa é a chave para a gente conduzir os filhos num caminho sem machismo, sem preconceito, para eles serem pessoas dignas. Leandro, passei a realmente saber o que é amor depois de ter filhos. Exatamente. Filhos mexem muito com a gente. A gente se questiona, né? Para aquele pai que realmente está preocupado com os filhos, né? Aquele que está preocupado consigo mesmo e acha que dando coisas que não teve para o filho vai ser um bom pai, dando a melhor escola, dando aquilo, está muito enganado. Não precisa ter dinheiro, ter recurso financeiro para ser um bom pai. Ser um bom pai é questão de postura, consciência e postura, sabe? Sentar com o filho vale muito mais que dar uma mesada de R$ 100 pro filho. Sentar para brincar com o filho, dar atenção pro filho, vale muito mais porque você está influenciando na formação dele. Qual que é a percepção que ele vai ter do pai dele? Poxa, meu pai foi muito legal. Ele se dedicava comigo, ele dava atenção para mim, brincava, rolava no chão, a gente dava gargalhada. E isso é que vai ficar na memória e na história de vida dos filhos. Deixa eu ver se tem mais algum. Hoje, depois dos filhos falar que eu te amo até para irmãos e meus pais, é muito natural. Graças a meus filhos que dizem isso para mim todos os dias. Cara, eu vou falar que isso aí realmente, se você parar para pensar, né? Não sei se você costuma refletir com você mesmo. Rapaz, isso é assim, os filhos trazem, tem essa potência, né? De trazer a gente mais para nossa essência também. Por isso que eu falo, preserve a essência dos filhos, né? A gente às vezes não teve a oportunidade de trazer a nossa essência para o adulto, né? E a gente foi, como, né, foi falado aqui, a gente teve que se desconstruir desse machismo, dessa coisa, né, de preconceito, para poder sermos pais melhores, né? Para termos uma consciência melhor do que é educar um ser humano e não só ter filho, que é muito diferente. Deixa eu ver se tem mais outro comentário aqui. Perfeito. Conhecimento e autoconhecimento são pilares fundamentais para desconstruir o machismo nas relações. E para isso é preciso ouvir muito. Exatamente. Especialmente as mulheres falando de feminismo. Isso é muito importante. Essa qualidade de saber ouvir é o que mais traz conhecimento e sabedoria para alguém, né? Não digo só para os pais, para uma pessoa. Porque assim, o ouvir, né, tem um detalhe aí, né? Quando a gente fala com o filho, né, a gente fala para eles entenderem, né? Ou, né, eles ouvem a gente só para responder, que é muito diferente, né?
A gente ouvir para entender ou ouvir para responder, para rebater, para negar, para atacar. É muito diferente. E nós adultos temos essa habilidade também, né? De ouvir para rebater. Nas relações de casais tem muito isso também, né? E por isso que saber ouvir, saber a nossa história, saber a história do parceiro, saber a história dos pais, traz muita clareza e muito conhecimento do que é o ser humano, o do porquê aquele ser humano é daquele jeito, né? Principalmente pais separados, né? Que dão prioridade para o filho, né? Mesmo sendo separados, o respeito principalmente é muito importante. Se vier algo além disso para a mãe ou para o pai, eu falo assim, não, apesar do nosso casamento não ter dado certo, ele é o melhor pai que meu filho poderia ter. Apesar do meu casamento não ter dado certo, é a melhor mãe que meu filho poderia ter. Isso é nobre. Ter esse reconhecimento é nobre. Agora, ficar ali na birra, vendo os defeitos, né? Vendo o problema, só discutindo, isso é muito do infantil, tá? Tem muito adulto que é infantilizado, né? E esse comportamento demonstra o quão infantil é. Quando briga, quando usa os filhos para machucar a mãe ou o pai, tá? Se você realmente ama o pai, né? Ama seus filhos, né? Você vai respeitar a mãe dele ou o pai dele. Isso é amar os filhos. Você está vendo o filho, você está priorizando a formação do seu filho, o que ele está vendo, né? Por que meu pai está atacando minha mãe? Você acha que você atacando a mãe dele, ele vai gostar mais de você? Sendo que ele ama a mãe também, não importa o que foi, as circunstâncias, não importa. Acho que você tem que ser um pouco, tá além disso, dessas questões, né? E quando a gente tem filhos, isso aí só vamos conseguir com conhecimento. Na parte intuitiva é muito, mas muito mais difícil, tá? O machismo prejudica especialmente as mulheres, claro, obviamente, mas é extremamente sofrido, com certeza. Para homens é muito sofrido também, né? Muitos homens são contra o próprio machismo, né? Por isso que às vezes a questão do feminismo, assim, eu tenho algumas restrições, tá? Porque assim, eu sou homem, eu fui criado em meio a machismo. Se eu sou contra o machismo, por que eu seria a favor do feminismo? Eu acho assim que se eu estou batalhando, né, isso dentro de mim e eu não quero passar isso para os meus filhos, para tratar todo mundo de forma igual, como humano mesmo, né? Por que eu iria ter esse viés? Não, eu vou ser a favor do feminismo, entendeu? Então, é um ponto aqui para reflexão, tá? Eu não masculinidade tóxica afeta as crianças em diversos sentidos, traz consequências muito graves para a criança. Obrigado por compartilhar sua experiência. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui passando, né? Como trabalhar meu autoconhecimento, psicólogo, livro, ainda não fiz o curso, mas em 2022 irei fazer. Olha, Kleber, hoje em dia temos vários recursos, tá? O que a minha experiência de autoconhecimento foi através de uma vivência ali de final de semana, 3 dias isolado no hotel e só trabalhando a questão das emoções, né? E quando eu entrei lá, eu achava que era uma pessoa. Quando eu saí de lá, eu já tinha muitas dúvidas, né, da minha formação, daquilo que eu era, do caminho que eu estava indo, né? Então, assim, autoconhecimento, né? Um livro pode trazer autoconhecimento? Pode trazer autoconhecimento, desde que você esteja aberto, tá? Tudo tem que partir da pessoa, da vontade dela. Não adianta eu falar para você, ô Kleber,
Faz lá uma sessão de hipnose que vai ser show. Se você não acredita, não vai adiantar nada. Entendeu? Eu posso passar várias aqui, né? Eu sou formado em hipnose terapêutica, né? Comunicação não violenta, inteligência emocional, programação neurolinguística. Tudo isso faz parte de autoconhecimento, tá? Constelação familiar eu não sou formado, mas constelação familiar traz também muito autoconhecimento, tá? Não sei se você conhece ou já ouviu falar. E hoje temos muitas coisas, assim, de recursos, né, para o autoconhecimento, né? E é diferente de autoajuda, tá? Tem gente que confunde. É um tipo de autoajuda porque você está disposto a se ajudar, entendeu? Mas é muito mais além disso, né? Você entrar na sua história, nas suas questões, né? Porque assim, as questões de infância, o que tem que ficar claro aqui, né? As questões de infância, a gente criou crenças na nossa mente infantil, que era relacionada a uma emoção. Então pode ser assim, quando eu vejo meu pai com cara de bravo, ele não me ama. Eu não sou amado. Quando ele me dá bronca que eu não tirei nota boa, eu não sou capaz. Você entende como assim? As crianças, ela têm outra forma de interpretar do que os adultos. A interpretação das crianças é emocional. Então, como a gente teve essa interpretação na nossa infância, né, a gente no adulto sofreu mais. Se você nunca se sentiu capaz, porque seu pai nunca falou que você era capaz, ou pelo contrário, né, te rechaçava. Falava assim, não tem jeito mesmo. Você é assim, você é assado. Você concorda que na adolescência e na vida adulta vai ser tudo muito mais potencializado na dificuldade? Ao passo que se o pai chega e dá atenção para o filho, potencializa ele, fala assim, filho, né? Por exemplo, as notas da escola, não importa a nota que tirou, o que importa é assim o esforço deles, tá? Ressalte o esforço. Assim, eu vejo que você está dedicado, você faz as lições de casa, né? Você é um menino que tem um potencial gigante. Então, reforce isso nele, o esforço. Não fique falando, que você é campeão, que você é o melhor do mundo. Isso aí é ineficaz. Chega uma hora que vai ser um discurso vazio. Você é campeão, você... Isso aí não traz benefícios, tá? O que traz benefícios é você potencializar aquilo de esforço, da vontade dele própria, né? Fala assim, filho, que legal que você está levando o prato de comida após as refeições na pia. Reforça isso, parece uma besteira, não é. Porque aí você está estimulando ele e colocando na cabeça dele que ele é visto por você e você está falando, você é capaz. Entendeu? Você se esforça para dar o seu melhor. Como que ele vai chegar na adolescência muito mais preparado, sabe? Muito mais seguro. Fala assim, não, eu tenho um porto seguro, meu pai é um porto seguro para mim, minha mãe é um porto seguro para mim, entendeu? Isso é ter segurança, sabe? Não é chegar, largar o filho, aí na adolescência acontece uma atrocidade, um acidente, aí você fica sabendo, não, eu fui lá porque a maioria foi. Eu fui lá porque meu melhor amigo falou para eu ir. Pelo amor de Deus, ele tem que saber o porquê ele está indo. Não é com a maioria, pelo amor de Deus, ele tem que estar consciente do que é perigoso, do que é bom, do que não é bom. Fala assim, pai, eu não fui, só eu não fui. Por que você não foi, filho? Porque eu não me senti seguro. Eu vou ficar feliz da vida. Eu falei assim, ótimo. Eu estou conduzindo da melhor forma a minha paternidade com ele. É isso que eu quero ouvir dos meus filhos quando adolescentes e adultos. Não, eu não quis ir porque para mim não era bom. E seu melhor amigo foi, mas eu não quis ir. Eu vou soltar rojões. Porque é isso que eu quero. Isso é ser seguro, é estar consciente da vida dele, se proteger. É isso, por isso que eu falo, né, do timing, né? Quando chega na vida adulta,
os filhos falam, pai, não sei o que fazer. Você concorda que você deixou passar um tempão para chegar nesse ponto e falar, caramba, o que, que eu deixei de fazer? O que, que eu fiz ou deixei de fazer? Ou bota a culpa no filho ainda, né? Assim, ah, moleque, não sei o que, dei a melhor escola, dei isso, escola de inglês, um monte de coisa, achando que magicamente o filho ia chegar lá totalmente preparado. Então, temos que pensar melhor. Porque só o pai e a mãe têm um potencial gigante para formar os filhos. Ninguém mais tem. O avô não tem, a avó não tem. É o pai e a mãe. Ninguém tem mais poder de influência do que o pai e a mãe. Se você não tiver essa consciência e usar disso de benefício para formar seu filho, você está perdendo um tempo de ouro, um tempo precioso, e esse tempo passa rápido. Deixa eu ver se alguém comentou. Leandro, hoje percebo que o celular é o maior vilão no relacionamento familiar com filhos e esposa. Com certeza. Por quê? Quando o filho não tem referência, tudo que ele absorve é do externo, sendo bom ou ruim, e celular é externo. O youtuber lá, bonitão, né, que fala com criança, é o que influencia o seu filho. Entende? E adianta chegar depois e falar, não, foi o cara lá que falou. Então, já passou o time. Ale Sagaz. O celular pode ser um auxiliar ou sempre vilão? Pode sim também ser um auxiliar. Desde que você, né, o pai e a mãe estejam ali vendo, né, e sabendo que os filhos estão consumindo. Porque hoje tem coisas boas, diferente da nossa época, né, que na televisão só tinha televisão, né, e era um emborrecedor, né, de pessoas, era a televisão, né, mas hoje, né, com a internet, tem tanto recurso educativo, legal, sabe, muito para potencializar essa questão, né, de solidariedade, né? Tem muitos desenhos que eu acho incríveis, assim, né, do Caiu, por exemplo, né, Patrulha Canina, aquela questão de se ajudar, né, de socializar, de ver um objetivo em comum que seja legal para todo mundo, sabe? Tem coisas boas também, não podemos, né, condenar o celular. Temos que condenar, assim, a nossa falta de critério, né? Ou não regular um tempo para o filho ver o celular, regular os canais que eles vão assistir, não é verdade? Então, sim, também pode ser, mas desde que esteja assim, a gente esteja vendo, né, aquilo que eles estão consumindo. Feminismo não é contrário de machismo, realmente não é. Mas eu digo assim, ó, não sei se você tem esse conceito, né, de arquétipo, né? As agências de publicidade usam muito isso todo o tempo, né? O que é arquétipo? Diante de uma pessoa, de uma palavra, de uma frase, existe todo um contexto, né? Um simbolismo, né? Por que eles pegam atores queridinhos para representar uma marca? Porque as pessoas vão ver, ah, eu gosto de tal pessoa, se aquela pessoa está consumindo, está me falando para eu consumir tal coisa, eu vou acreditar nela, né? Eu acho que assim, o feminismo tem sim, claro, né? O contexto do feminismo é nobre, muito nobre, mas tem que conhecer, né? Mas muito homem só vai olhar a palavra feminismo, né? E aí, se eu sou contra o machismo, por que eu vou ser a favor de feminismo? Existe o contexto, sim, claro que existe. Porém, quando a pessoa bate o olho numa palavra, já traz muitas coisas para ela. É nesse sentido que eu falo, tá? Não é que eu sou contra o feminismo, eu estou dizendo assim, que aos olhos de quem só lê a palavra, pode vir essa coisa, né,
do contexto negativo, se ele é negativo ao machismo, tá? Não que o feminismo seja contrário, não é isso, eu sei que não é. Eu já fiz uma live com uma advogada, né, que atua, né, como feminista, e eu procurei entender um pouco melhor também para fazer a live com ela, né? Aí sim eu entendi o contexto que está. Só que eu acho que assim, o título ele não é muito claro, tá? Nesse sentido que eu quero dizer. Obrigado a todos que estão entrando. Ah, Renê, ó, essa pergunta é muito boa. Qual a faixa etária dos nossos filhos? Que é a de ouro, né? Que eu tô falando aqui. Então, fase de ouro, desde o nascimento até os 13 anos, até a pré-adolescência ali, no começo da adolescência, né? Por quê? Porque na adolescência eles já vão começar a sair sozinhos para o mundo. Então, enquanto eles estiverem ali conosco, convivendo com a gente, essa é a fase de ouro. Dá para mudar isso no adolescente? Se seu filho adolescente já se afastou de você, não quer mais nem ver você pintado de ouro, dá para mudar a situação? Até dá, mas é muito mais difícil. Por isso que eu falo, quanto mais cedo a gente der atenção a isso, tá? E muita gente assim comenta assim no meu canal, né, ou nos meus anúncios. Não, que absurdo, o cara quer me ensinar a ser pai. Tá vendo como é a mesma coisa do feminismo, né? Às vezes o meu título leva a pessoa a entender que eu vou ensinar ela a ser pai, e isso não existe. Não tem como, não existe uma coisa dessa. O que eu ensino é você conhecer melhor o universo infantil para ter uma relação melhor com o filho e conduzir a formação dele da melhor forma. Ô, Tutu, você entrou, tudo bem? Bem-vindo. Se você é contra o machismo, você é feminista. Mas entendi o seu medo em relação ao conceito. Ele é pouco entendido mesmo ainda, né? Edu Siqueira, boa. Se eu sou contra o machismo, devo ser contra o feminismo. O problema está nos extremos. Então, aí que tá, né? É que o feminismo ele tem um conceito por trás, não significa que é tudo pro lado, né, da mulher, não é isso, né? Ela quer apenas o equilíbrio, né? Apenas a ser, ter os mesmos direitos, né? É nesse sentido, mas é o que eu falei do arquétipo, né? Machismo, homem sabe o que é ser machista, o que é machismo. E quem é contra já não quer nem saber dessa questão. E quando vê a palavra feminismo, também gera essa mesma, né, essa mesma emoção negativa. Eu não quero nem saber, porque se eu não gosto de machismo, por que eu vou gostar do feminismo, né? Sendo que o conceito do feminismo é outro, tá? É só para esclarecer aqui. Paulo, o problema do feminismo é que cada um enxerga de um jeito diferente. Tem gente que se refere como viés político, verdade. Como contrário de machismo também é verdade. Como time de futebol. Exatamente, é polêmico, né? São questões polêmicas. Né? Mas o importante de tudo, né, é que homens, né, que entenderam como é prejudicial o machismo, principalmente na formação dos filhos, né? Na própria formação e na formação dos filhos, já é um ganho gigante, tá? Aí esse conceito do feminismo ele já vai estar intrínseco ali na formação do filho. Se o meu filho ele vai olhar, né, uma mulher igual olha um homem, né, sendo um ser humano, que é o que está em contexto, eu não preciso entender feminismo, porque ele já está dentro dele.
né? O conceito de respeitar, sabe? De entender o jeito da mulher de pensar, de agir, enfim. Boa noite, estou com meu filho de 12 anos, o Gregório, na sua live. Anderson, bom, bem-vindo, obrigado pela presença, assistindo a sua live, parabéns, obrigado. Exatamente, não é extremo de forma alguma, é a busca pela igualdade, não por vingança, né? Pelo que vi do seu público, acho que você teria muito a acrescentar sobre o tema numa outra live. Legal a sugestão. E você vê, né, quando a gente começa a entrar nessas questões polêmicas, é legal, né, trazer isso para o diálogo, né? Porque só o diálogo engrandece, né, amplia esse olhar também, né? Legal, pessoal. Bom, já passou de 1 hora da live, então, assim, eu gostaria de agradecer muito, assim, de coração, né, a cada um que esteve aqui ou a cada um que está assistindo a live, porque o que eu trago aqui, né? Se nós tivermos um pouco mais de força de vontade mesmo, tá? De conhecer o universo infantil, a nossa relação vai ficar muito mais leve, vai ficar muito mais construtiva. Os filhos vão passar a nos admirar. Por quê? Porque a gente entende os filhos. Essa que é a troca, né? Não adianta o meu filho estar chorando, eu falar, né, espizinhar ele, falar assim, não, já falei 1000 vezes, né, não precisa chorar, não, né, homem não chora, essas coisas, entendeu? Isso aí, tudo tem consequência, tá? Não tem o certo e errado, né? O que vai ter é um resultado lá na frente. Isso que a gente tem que ter consciência, né? Renê, valeu, Gerson. Gosto muito do seu conteúdo. Gratidão, minha filha, é meu maior tesouro. E ao que eu puder fazer para entendê-la, eu farei. Essa frase, cara, é do pai protagonista, entendeu? Essa frase, ela é muito forte para mim, né? E parabéns por você ter essa consciência, sabe? Esse é o pai protagonista, né? Que entende que educar filhos tem muito mais a ver com o que os filhos sentem, com o que eles precisam, do que aquilo que eu penso que é verdade, que é aquilo que é certo na vida, que é errado, tá? Então, obrigado, né? Fechou com chave de ouro a live. Obrigado mesmo, René. Então, gratidão a todos que estiveram aqui, amigos que eu não pude comentar o nome, né? Comentei de alguns. E espero vocês numa próxima live, tá? Gratidão e tenham todos um Feliz Natal e um ano novo cheio de paz, esperança e que seja um melhor ano das nossas vidas, tá bom? Obrigado, Roger também, obrigado, viu? Até mais.